Meu nome nunca apareceu primeiro, nem no meio, sempre no final. No começo eu achei que fosse coincidência, mas depois de um tempo, percebi que ser a última não significava prioridade, significava resto. E restos são o que sobra quando algo já foi decidido. Tudo começou no trabalho. Nada místico, nada estranho à primeira vista. Um sistema novo foi implantado. Listas, filas, ordens automáticas. Quem aparecia primeiro era atendido primeiro. Quem aparecia por último esperava. Meu nome estava sempre lá, no fim. Na primeira semana, uma pessoa da lista não voltou. Nada oficial, nada anunciado. Simplesmente sumiu. Transferência, talvez. Demissão silenciosa, pedido de saída. Ninguém comentou, mas o nome dela desapareceu da lista e o meu subiu um lugar. Isso aconteceu de novo. Outra pessoa saiu, outra subida automática e sempre da mesma forma, sem despedida, sem explicação, sem comentários. A lista só se ajustava. Como se tivesse sido pensada para funcionar mesmo com ausências. Comecei a reparar nos horários. Sempre que alguém desaparecia, era depois de ter sido chamado quando estava em primeiro lugar. Nunca antes, nunca depois, somente quando chegava ao topo. Ser o primeiro não parecia uma conquista, parecia uma convocação. Eu comentei com alguém. Disse meio em tom de brincadeira. Ainda bem que eu sempre fico por último. A pessoa não riu, só respondeu. Melhor mesmo. Aquilo não foi consolo, foi alívio. Se você já percebeu que algumas posições são perigosas demais, escreve apenas "Eu já senti isso". Achei que fosse sobre desempenho, corte de pessoal, avaliações, mas nada batia. As pessoas que sumiam não eram as piores. Algumas eram excelentes. Isso tornava tudo pior, porque tirava qualquer lógica que eu pudesse controlar. A lista foi encurtando. Menos nomes, menos cadeiras ocupadas, e o meu subia. Cada dia mais perto do topo. E junto com isso, vinha uma sensação estranha. Ninguém me parabenizava. Ninguém dizia, finalmente. Eles apenas me observavam. Naquela noite eu recebi uma notificação. Você será o próximo. Sem explicação, sem ameaça, sem emoção. Como se fosse apenas uma atualização de sistema. Eu tentei sair da lista. Pedi mudança. Falei com os responsáveis, a resposta foi sempre a mesma: não dá mais. E quando eu perguntei por quê, ouvi algo que não saía da cabeça, porque agora é a sua vez de decidir. Decidir o quê? A partir daí, eu percebi que precisava me movimentar. Depois da notificação, eu não consegui mais fingir que era coincidência. A lista estava menor. Onde antes havia dezenas de nomes, agora havia poucos, e todos subiam. E eles sabiam do que estava acontecendo. Ninguém falava, mas todo mundo sabia. Era o tipo de conhecimento que não precisava ser dito, porque se confirma sozinho. O ambiente mudou. As conversas ficaram mais curtas, os cumprimentos mais rápidos. As pessoas evitavam se alongar comigo, não por antipatia, por distância emocional. Eu percebi algo estranho. As pessoas que ainda estavam na lista não faziam planos longos, falavam sempre em curto prazo. Hoje, essa semana, depois a gente vê. Ninguém dizia mês que vem, como se o futuro fosse um território instável demais para ser mencionado.
Eu perguntei diretamente: o que acontece quando alguém chega ao topo? O silêncio foi imediato. Um silêncio desconfortável, denso, cheio de escolha. Alguém respondeu finalmente: depende. Depende de quê? Ninguém completou. Eu cometi um erro comum. Achei que poderia burlar o sistema. Faltar, trocar turnos, evitar ser chamado. Mas a lista não reagia a isso. Ela não seguia presença física, nem desempenho, nem horário. Ela seguia outra coisa, algo que eu ainda não entendia. Eu observei quem sumia. Não o trabalho deles, não a postura, mas o comportamento antes de sair. Todos faziam algo em comum. Eles aceitavam. Quando eram chamados, não questionavam, não perguntavam por quê, apenas iam. Aceitação parecia o verdadeiro critério. Se você já percebeu que questionar demais é perigoso, escreva apenas: isso faz sentido. Meu nome estava em segundo, só um acima, e algo mudou dentro de mim. Não medo, responsabilidade. Como se eu estivesse prestes a ocupar um lugar que ninguém queria explicar. As pessoas começaram a me observar, como se eu fosse avaliado. Não por superiores, mas pelos que ainda estavam abaixo. Uma pessoa se aproximou, falou baixo: quando chegar a sua vez, não faz igual aos outros. Perguntei o que ela quis dizer. Ela respondeu: não aceita rápido demais. Antes que eu perguntasse mais, ela se afastou. No dia seguinte, o nome dela não estava mais na lista. Fui dormir mal. Sonhei com filas, portas, salas vazias, sempre avançando, sempre sendo chamada e acordando antes de entender. Quando eu acordei, a notificação estava lá: você é a próxima. Eu entendi finalmente. A lista não escolhia pessoas, ela escolhia momentos. Quando alguém aceitava subir, abria espaço. Quando alguém questionava, o sistema travava. E o último da lista não era o mais fraco, era o que ainda não tinha aceitado. E então veio a frase que mudou tudo: agora você decide se a lista continua. Decide como? É a partir daí que tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Quando eu cheguei ao topo, ninguém me chamou imediatamente. Isso foi estranho. Todos os outros tinham sido chamados no mesmo dia. Comigo houve espera, horas, depois um dia inteiro, como se o sistema precisasse confirmar algo antes de seguir. Foi quando eu entendi. O topo não era uma posição, era um teste. No fim do dia, uma mensagem apareceu no meu celular, sem remetente: pode entrar. Segui o endereço. Era dentro do próprio prédio, mas em um andar que nunca aparecia nos registros. Uma sala simples, mesa, cadeiras, nada tecnológico, nada ameaçador, só silêncio. Uma pessoa sentada à mesa falou comigo. Não perguntou quem eu era, nem o que eu fazia. Perguntou apenas: você acha justo que algumas pessoas fiquem para que outras possam ir? Eu não entendi. Ela então continuou: alguém sempre precisa aceitar para que o sistema continue funcionando. Ela explicou: nada sobrenatural, nada ritualístico. Era um sistema criado para distribuir responsabilidade. Quando algo precisava ser feito, algo que ninguém queria assumir, a lista avançava. Cada pessoa chamada tinha duas opções: aceitar ou passar adiante.
Quem aceitava saía da lista. Quem recusava permanecia. Mas havia um detalhe crucial. Recusar significava escolher outra pessoa. Ninguém desaparecia por acaso. Eles eram escolhidos por quem subia antes. O último da lista não era o próximo a sair. Era o próximo a decidir. Enquanto houvesse alguém abaixo, o sistema continuava. Quando não houvesse, o último teria que escolher a si mesmo. De repente, tudo fez sentido. As ausências, o silêncio, o alívio contido. Eles não estavam com medo do que vinha depois. Estavam vivendo com a culpa do que já tinham feito. E agora, essa culpa estava diante de mim. A pessoa à mesa me perguntou: "Você aceita?" Aceitar o quê? Aceitar sair da lista sabendo que outra pessoa subiria no meu lugar. Ou recusar e continuar ali, condenando todos abaixo a esperar indefinidamente. O sistema não se importava com a minha resposta. Ele só precisava que eu escolhesse. Eu aceitei. Não por coragem, nem por medo, por cansaço. E quando eu aceitei, meu nome sumiu da lista. Mas algo apareceu no lugar. Um novo nome. Alguém que eu conhecia. Alguém que confiava em mim. Foi aí que eu entendi por que ninguém comemorava quando alguém subia. Porque subir não era escapar. Era escolher quem ficava. Hoje, o meu nome não está mais na lista. Mas toda vez que eu vejo alguém olhando para aquela tela em silêncio, eu sei exatamente o que eles estão prestes a fazer. E o pior de tudo, agora eu entendo por que ninguém me avisou.